É o ano de 1968 e o 3I-6 Intruder decolou do porta-aviões USA Enterprise para uma missão sobre o Vietnã. Para os dois tripulantes de uma dessas naves, essa missão não vai terminar nada bem. Mas vai demorar mais de 50 anos, até que apareça a história completa sobre um dos aviadores, o navegador e tenente Richard C. Lennon. O piloto voando no A-6 com Lennon a bordo era o tenente-comandante Thomas Sherrick. Eram 18 horas do primeiro dia de março, quando o trio de aviões decolou do porta-aviões em uma noite de neblina e com nuvens pesadas. Todas as 3 tripulações do A-6 relataram que tanto a recepção de rádio quanto suas armas estavam em boas condições para a decolagem. Uma vez fora do porta-aviões, os 3 aviões seguiram caminhos separados para atacar o quartel do Exército do Vietnã do Norte, que estavam próximos a uma ponte. Foi após 37 minutos da decolagem que Lennon e Sherrick transmitiram pelo rádio o que seria sua última mensagem: executar. Isso significava que eles estavam a apenas alguns minutos do seu alvo, o quartel do exército inimigo. Agora, perto do alvo, como ordenado, Lennon desligou seu transmissor de identificação. Isso foi presumivelmente para evitar a detecção por baterias antiaéreas do Vietnã do Norte. O avião também desapareceu do radar, pois estava voando a baixa altitude de 2.500 pés. Para todos os efeitos, o A-6 agora era indetectável, exceto pelos olhos humanos. Os 3 aviões deveriam se encontrar em um ponto de encontro pré-estabelecido depois de completar suas missões. Essa localização foi planejada para uma situação em que um ou mais aviões perderiam contato de rádio ou sofreriam danos. 2 aviões chegaram no horário, mas não havia sinal de Lennon e Sherrick. As 2 equipes que chegaram ao ponto de encontro vasculharam a área em busca da aeronave desaparecida, mas não encontraram nada. Então, eles tentaram chamar seus amigos no rádio. Quando não houve resposta, eles alertaram as equipes de busca e salvamento. Eles fizeram uma busca pela área e nenhum sinal de emergência de Lennon foi detectado, nem localizaram nenhum destroço. O mistério estava completo. Parecia que Lennon e Sherrick haviam desaparecido no ar. Quando Lennon e seu companheiro desapareceram em março de 1968, os Estados Unidos estavam indo bem e totalmente envolvidos na Guerra do Vietnã. Os comunistas norte-vietnamitas, com apoio de seus aliados chineses, no entanto, chamaram o conflito de Guerra de Resistência contra a América. De fato, a luta no Vietnã é vista por muitos como parte da Guerra Fria, a disputa de décadas que lançou os Estados Unidos e seus aliados contra os países comunistas liderados pela União Soviética. A princípio, os postos levantados pelos militares americanos para o Vietnã eram classificados como aconselhamento militar. Em 1964, 23 mil militares americanos estavam alocados lá. Então, em março daquele ano, as primeiras tropas de combate dos Estados Unidos chegaram ao Vietnã do Sul. Uma força de 3.500 fuzileiros navais americanos desembarcou na costa vietnamita, e no final do ano haviam 200 mil soldados americanos no país. Um ponto de virada na guerra ocorreu em janeiro de 1968, quando os norte-vietnamitas lançaram um ataque maciço que ficou conhecido como a Ofensiva Tet. Isso envolveu mais de 85 mil combatentes norte-vietnamitas, atacando mais de 100 cidades sul-vietnamitas. Os combatentes até atacaram a embaixada americana na capital do Vietnã do Sul, Saigon. Muitas cidades caíram para os comunistas e ataques de maior escala se seguiram rapidamente. A ofensiva de 2 meses deixou 4 mil militares americanos mortos e 45.820 feridos. De fato, a situação era muito séria, que até diziam que armas nucleares foram consideradas para uso pelo comandante americano, General Westmoreland. Essa ideia foi rapidamente abandonada. No entanto, uma vez que a equipe da Casa Branca do então presidente Johnson soube disso, foi ordenada a substituição de Westmoreland em março de 1968. Então, quando o A-6 de Lennon decolou do porta-aviões em 1º de março de 1968, a Guerra do Vietnã estava em seu ponto mais intenso. Daremos uma olhada nos detalhes de sua missão daqui a pouco. Enquanto isso, vamos aprender mais sobre os antecedentes dos 2 homens e como eles acabaram servindo no Vietnã. Thomas Edwin Sherrick nasceu em 1933 e foi criado na fazenda de seus pais perto de Norfolk, no estado de Nebraska, junto com seu irmão e 2 irmãs.
Ele era um estudante de faculdade pública de Norfolk e se formou em 1953. Depois disso, ele frequentou o treinamento pré-voo na escola Pensacola Florida Naval Air. Sherrick tornou-se um piloto qualificado do Grumman A-6 Intruder. Esse era um avião de assalto especificamente desenhado para voar em todos os climas e foi um dos principais aviões usados pela Marinha dos Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã e poderia transportar até 8.000 quilos de bombas, tornando um avião de ataque altamente eficaz. O A-6 frequentemente voava em baixas altitudes para entregar sua carga mortal. E é exatamente isso que Sherrick e Lennon estavam fazendo em sua missão de bombardear o acampamento do quartel inimigo. Infelizmente, esse voo baixo tornava o A-6 um alvo para armas antiaéreas. E, de fato, os militares perderam 84 desses aviões durante o conflito. Quando a Guerra do Vietnã começou, Sherrick realmente se ofereceu para o serviço militar, apesar de ter 35 anos na época. No final de 1967, ele foi enviado para o porta-aviões e esse, é claro, foi o navio do qual ele e seu navegador, o tenente Lennon, decolaram em sua missão em 1º de março de 1968. O seu parceiro de voo era Richard Clive Lennon, que herdou o apelido Tito do seu pai. Ele nasceu em Union City, no estado do Tennessee, em 1941. Atleta exemplar na escola, passou a frequentar a Universidade do Tennessee, onde estudou administração de empresas. E foi exatamente nessa faculdade que ele conheceu sua futura esposa, Charlotte. Lennon se formou na faculdade em 65 e de lá se inscreveu na Escola de Candidatos a Oficial da Marinha, também em Pensacola. O jovem aviador começou a pilotar os aviões C-130 Hércules, mas depois foi transferido para os Intruders. Ele então recebeu treinamento para esse tipo de avião na Estação Aérea Naval de Whidbey Island, no estado de Washington. E como Sherrick, ingressou no USS Enterprise no final de 1967. Com Lennon e Sherrick a bordo, o USS Enterprise partiu de Chiba, no Japão, em janeiro de 1968 com destino ao Golfo de Tonkin. No caminho, o navio foi desviado por um incidente no Mar do Japão. Os norte-coreanos capturaram um navio espião dos Estados Unidos e o USS Enterprise participou de uma demonstração de força durante essa crise. No entanto, como vimos anteriormente, os norte-vietnamitas lançaram a ostensiva Tet no Vietnã do Sul em 30 de janeiro. E então, o USS Enterprise retornou sua jornada para o Golfo de Tonkin em 16 de fevereiro. Seu destino específico era a Estação Yankee, um ponto de encontro no mar para as forças da Marinha Americana, cerca de 140 quilômetros longe da costa norte-vietnamita. O Enterprise chegou à Estação Yankee em 21 de fevereiro e as missões de combate aéreo começaram no dia 23. Apesar do mau tempo, o Esquadrão 35 do I-6 Intruder partiram em sua missão de bombardeio. Eles atacam o Conselho Norte-Vietnamita de Hanoi, a capital do país. O Esquadrão 35 foi onde Lennon e Sherrick se conheceram, e essa primeira missão a Hanoi foi julgada como um sucesso. Em relação a esses tipos de missões do I-6, vale a pena notar as palavras do almirante William Brigley, vice-comandante da 7ª Frota, citadas no site Power Network, que dão uma ideia do que os homens como Sherrick e Lennon enfrentaram. O almirante disse: as missões noturnas de baixo nível, voadas pelo I-6 sobre Hanoi e Haiphong e Haiphong, estavam entre as mais exigentes que já pedimos às nossas tripulações aéreas. Felizmente, há uma abundância de talento, coragem e liderança agressiva nesses esquadrões da I-6. As missões que Lennon e Sherrick empreenderam, então, não foram moleza, e as tripulações do I-6 continuam a voar em fortes chuvas e tempestades que caracterizam a temporada de monções no Nordeste Asiático. De fato, foi dito que os aviadores saudaram ativamente essas más condições, que persistiram até fevereiro e março. Suas aeronaves foram especialmente projetadas para lidar com essas condições, e o mau tempo ofereceu aos aviões um manto de ocultação do inimigo. Mas agora vamos retornar àquele primeiro dia de março de 1968. 3 I-6 decolaram do USS Enterprise às 18 horas daquele dia. A aeronave líder número 1 era tripulada pelo piloto e comandante de esquadrão Glenn Coleman e com seu navegador Geoff Griffin. O tenente-comandante Greg Young estava pilotando o segundo avião, em que o tenente Bill Siegel era o navegador, e Lennon, junto a Sherrick, estavam no avião número 3.
A missão do avião de Coleman era atacar uma estratégica e importante ponte. Os aviões 2 e 3, no entanto, estavam indo para o acampamento do quartel-general vietnamita, cerca de 150 quilômetros de Hanoi. Depois que os 3 aviões decolaram do USA Enterprise, eles se encontraram em um ponto pré-determinado perto da costa norte vietnamita. Após as verificações finais de armas e comunicações, era hora de voar para os seus alvos. Coleman se dirigiu para o oeste, para a ponte aparentemente indestrutível, enquanto os outros 2 aviões, liderados por Young, traçaram cursos para o norte, para o acampamento. A aproximação a este alvo era repleta de dificuldades. O mar era pontilhado de pequenas ilhas, com muitas formações rochosas e montanhas que chegam até a altitude que eles voavam. Isso tornou o voo de baixa altitude particularmente perigoso, e a missão não foi facilitada, pelo fato de que havia uma grande concentração de defesas antiaéreas do Vietnã do Norte na mesma área em que as tripulações estavam voando em baixa altitude. Young acelerou para o seu ataque, e Sherrick veio no rádio para dizer que ele estava prestes a atacar também. O avião de Young em seguida deixou cair suas bombas. Depois que os aviadores completaram sua missão de bombardeio, os 3 aviões deveriam se encontrar novamente no mesmo ponto de encontro em que partiram, ao sudeste da ilha de Bo Lai Tau. A aeronave número 1 com Coleman e Griffin, mais a aeronave com a tripulação de Young e Sigel, estavam presentes e intactas, mas não havia sinal de Sherrick e Lennon. Os 2 I-6 esperavam o máximo que puderam, na esperança de que Sherrick e Lennon aparecessem. Mas, eventualmente, com o combustível acabando, eles não tiveram escolha, a não ser retornar ao navio USA Enterprise. Enquanto voltavam para o porta-aviões, eles enviaram um rádio para o navio para relatar o desaparecimento dos seus camaradas. O próximo grupo de aviões deveria fazer um ataque a partir do porta-aviões, descartar suas bombas e voltar. Mas, em vez disso, foram procurar o I-6 desaparecido. Os amigos da marinha de Sherrick e Lennon agora faziam uma busca minuciosa por eles. O site da Associação de Intruders, anos mais tarde, publicou uma entrevista com Bob Benjamin, que era membro do Esquadrão de Ataque 35 na época dos 2 homens desaparecidos. E ele estava voando em um dos aviões que abandonaram sua missão para ajudar com a busca. Pelo que me lembro, era uma noite de céu limpo, mas bastante escura, explicou Benjamin. Se houve um incêndio no chão vindo dos destroços, deveríamos ter sido capazes de vê-lo, mas não o fizemos. Não encontramos fogo e nem sinal de rádio de sobrevivência. Procuramos a área perto de onde eles atacaram e nas ilhas ao norte, oeste e leste. Até fomos para o norte, até a fronteira chinesa, procurando por qualquer sinal de destroços. E nada. Benjamin disse que o acampamento inimigo em uma noite escura era quase impossível de encontrar no radar. Era um lugar feito sob medida para ficar desorientado. As formações de calcário e as montanhas atrás do terreno tornavam o voo em baixa altitude mortal. E como resultado da busca infrutífera, Lennon e Sherrick foram declarados desaparecidos em ação. As autoridades navais então anunciaram que o avião de Lennon e Sherrick deveriam ter caído a cerca de 46 quilômetros afastado do acampamento, na Baía de Tonkin. Mas a verdade é que ninguém realmente sabia onde o avião poderia ter caído, ou mesmo se havia caído. Talvez os homens tivessem ejetado perto do seu alvo antes de serem capturados pelos comunistas. Era tudo especulação, e ninguém sabia ao certo se Sherrick ou Lennon estavam mortos ou vivos. Mas ainda havia a possibilidade de que os aviadores sobrevivessem e estivessem sendo mantidos em um campo de prisioneiros de guerra norte-vietnamita em algum lugar. Afinal, esse havia sido o destino de muitos outros aviadores americanos. Mas isso também acabou sendo um beco sem saída. Depois que as forças dos Estados Unidos se retiraram do Vietnã em 1973, pouco menos de 600 prisioneiros de guerra americanos foram libertados. Infelizmente, nem Lennon nem Sherrick estavam entre eles. E mesmo agora, eles ainda são homens que não foram contabilizados. De acordo com a Agência de Contabilidade de Desaparecidos em Combate, de fato, 1.592 americanos continuam desaparecidos no Vietnã em dezembro de 2018. Os anos se passaram e as famílias de Sherrick e Lennon foram deixadas no escuro, sem saber o que havia acontecido com seus entes queridos. Em 1978, no entanto, a Marinha declarou que Sherrick não estava mais desaparecido em ação. Em vez disso, ele foi dado como morto.
mas para ambas as famílias ainda não havia uma sepultura para lamentar. Mas esse não foi o fim da história para a família Lennon. De fato, funcionários do Escritório de Busca de Pessoas Desaparecidas, uma organização estatal vietnamita, rastrearam algumas testemunhas locais de um incidente em 68. Eles viram um avião americano cair na ilha densamente arborizada de Trevon, perto da costa do continente. Uma testemunha deu um relato convincente de visitar o local onde o avião americano caiu. A localização era no topo de uma montanha em Trevon, perto de uma vila chamada Nassaan. O homem também disse que encontrou um capacete pertencente a um piloto. Outra testemunha local descreveu ter ouvido uma explosão naquela noite. Esses testemunhos foram convincentes o suficiente para levar as autoridades vietnamitas a tomar mais medidas. Em 2017, uma equipe do Escritório de Busca de Pessoas Desaparecidas visitou Trevon. Lá, eles encontraram destroços do avião e restos humanos. Nos anos seguintes, os restos foram submetidos a uma análise de DNA e foi feita uma identificação positiva. Era Lennon. Finalmente, depois de uma espera de 50 anos, sua família finalmente soube o que havia acontecido com ele. Em 2 de março de 2019, 51 anos e um dia após sua morte, Lennon foi enterrado. Seu lugar de descanso final é em sua cidade natal, de Union City, no Tennessee. A esposa do aviador, Charlotte, falou com a rede de notícias CBN News. Eu só quero que ele saiba o quão orgulhosa eu estive todos esses anos por ter sido a sua esposa. Eu só gostaria de poder contar isso a ele, ela disse tristemente. No entanto, para a família de Sherrick, seus restos mortais ainda não foram descobertos. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.